No programa de hoje vamos falar de papel. Não deste, infelizmente. Vamos falar deste. Pois é, mas este não dá para comprar gasosas. Hoje vai saber porque é que o papel tem este formato. E isto é matemática. Olá, bem-vindo. Quando compra uma resma de papel, alguma vez pensou, mas porquê que o papel é vendido neste formato? Saberá com certeza que o papel é vendido nos formatos A4, A3 e por aí acima. No entanto, poderá não saber que estes tamanhos foram escolhidos de forma a que, se dobrar a meio uma folha A3, obtém um A4, se dobrar a meio uma folha A4, obtém um A5 e assim por diante. Vou imprimir uma coisa. Este método é muito prático para aquelas situações em que o último colega de trabalho a usar a impressora não alimentou a máquina com papel A4. Mas para a matemática isso não é um problema. Basta cortar uma folha A3 ao meio e tem logo duas folhas A4, sem desperdício de papel. De qualquer forma, isto não responde à pergunta: porquê que as folhas A4 têm exatamente 210 por 297 mm? Porque não escolher medidas mais redondinhas? De facto, isto não acontece por acaso. Mas se está a pensar que estas medidas foram escolhidas para que o retângulo de papel seja um retângulo de ouro, está completamente enganado. O quociente entre os lados de uma folha A4 vale 297 sobre 210, que é igual a 1,4142857, e que está bem longe do número de ouro. Há outra razão. Se tivermos um trabalho gráfico de formato A4 e o quisermos reduzir para A5, o trabalho encaixa nesta folha sem deformação. Repare que isto não acontece com outras medidas. Se fizermos o mesmo com uma folha de formato letter, o formato semelhante ao A4 usado nos Estados Unidos, ou ficamos com a foto deformada, ou sobra necessariamente uma tira em branco. Se fizermos umas contas simples, chegamos à conclusão de que, para que não sobre papel, temos de usar um retângulo de forma a que a proporção entre o lado maior e o lado menor seja raiz de 2, nem mais nem menos. De facto, a folha de papel A4 tem 297 por 210 mm. Se dividirmos estes dois números, obtemos raiz de 2. Claro que há muitas outras medidas possíveis para um retângulo, de forma a termos estas proporções entre os lados. Então, porquê estas medidas para o A4? A resposta está no A0. O A0 é o maior tamanho de Standard ISO e foi feito por forma a que a folha tenha exatamente 1 metro quadrado. Além disso, o A0 verifica a propriedade anterior, isto é, o lado maior a dividir pelo lado menor vale raiz de 2. Como as únicas medidas que verificam estas duas condições são 841 por 1189 mm, temos o tamanho A0 definido. E todos os outros tamanhos são determinados a partir daí. A escolha de 1 metro quadrado para o tamanho A0 tem uma enorme vantagem. É muito fácil calcular o peso das folhas. Por exemplo, se comprarmos resmas de papel A4 de 80 gramas por metro quadrado, 16 destas folhas fazem um A0. Ou seja, 1 metro quadrado. Assim, se cada conjunto de 16 folhas tem 80 gramas, cada folha tem 5 gramas.
e uma resma tem 2,5 kg. E estas 16 resmas pesam tanto como a minha maquilhadora. 40 quilos. A primeira pessoa a escrever sobre isto foi Georg Lichtenberg. Há mesmo quem chama um retângulo onde a proporção entre o lado maior e o lado menor é raiz de 2, um retângulo de Lichtenberg, ou um retângulo de prata. Entretanto, tudo se foi adaptando a estes tamanhos de papel. Envelopes, pastas e até canetas técnicas. As espessuras 1, 0,7, 0,5, 0,35 e por aí afora são standard para as canetas técnicas. Mas isto não acontece por acaso. A razão entre cada tamanho inferior é aproximadamente raiz de 2. Assim, se estiver a escrever com uma caneta 07 num papel A3 e mudar para um papel A4, deverá usar uma caneta 05 para ter um risco proporcional ao tamanho da nova folha. Este sistema de formatos é de tal forma eficiente em termos de desperdício de papel que atualmente só o Canadá, os Estados Unidos e a Venezuela não o adotaram oficialmente. Esta é provavelmente a única coisa em comum entre os Estados Unidos e a Venezuela. E assim continuará a ser. Pelo menos até o Presidente Chaves ver o nosso programa. E isto é matemática.